Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso terceiro dia do nosso desafio dos 7 dias da intenção à ação. E eu estava falando antes de gravar, hoje vai ser o último, entre aspas, né, o último dia que eu vou explicar para você sobre a meditação, é, porque a minha ideia é a gente poder seguir direto mesmo. A gente começa com uma respiração, solta o corpo, faz a meditação e um tempo maior em silêncio até para a gente poder, em algum dia, experimentar 22 minutos dessa meditação, que é muito especial também. Eu sinto que os 11 minutos aqui, a hora que a gente está pegando o jeito dos movimentos, acaba a meditação. Então, é uma forma também de vocês experimentar, acho que vocês vão gostar. E vamos nessa, como vocês estão acostumados. Eu vou sempre dar também aquele tempo ao final para a gente trocar uma figurinha e tirar dúvidas, compartilhar. Então, aproveita também, que eu acho uma boa oportunidade para a gente seguir firme aqui. Então, só se organiza no seu espaço, leva os ombros lá para trás, para baixo, abre bem o peito, encaixa o queixo. Por alguns instantes, aproveita para fechar os seus olhos, vai se conectando com esse espaço, com esse momento, trazendo a sua presença, a sua consciência para o aqui, para o agora. Se conecta com o grupo, com essa força de grupo que está aqui para te apoiar. Lembrando que você não está sozinho, sozinha. Vai observando a sua respiração, observando o som da sua respiração. E vai observando como é que você está chegando aqui nesse espaço. Observa como está o seu corpo, como estão os seus pensamentos. E tenta trazer uma palavra para você que descreva como é que você está agora. Até para a gente poder perceber como é que eu cheguei e como é que eu saí daqui. É algo pessoal. Então seja sincero, sincera. E assim que você conseguir se localizar, aí sim, vamos fazer um exercício de autorregulação através da respiração. A gente vai trazer um equilíbrio para a nossa respiração. Você vai puxar o ar pelo nariz, contando até 2, mentalmente, e soltar o ar pelo nariz, contando até 2 também. Tenta criar esse ritmo. Se você tiver mais espaço aí dentro, pode aumentar o tempo, pode ir para 3, 4, 5, desde que seja proporcional. Mesmo tanto de ar que entra, vai ser o mesmo tanto de ar que sai. A gente vai fazer isso por 1 minuto. Esse já é um exercício. Você sentir que está um pouquinho ainda desconectado, desconectada, você pode colocar a mão direita na barriga e a mão esquerda no peito para você sentir o movimento da respiração no seu corpo. E vai percebendo, ao puxar o ar, seu corpo sendo preenchido, abastecido, a barriga cresce, o peito expande. E ao soltar o ar, vai percebendo esse ar sendo liberado, você liberando espaço, tirando esse ar morto aí dentro, levando o umbigo lá em direção às costas. Inspire, expire, e devagarzinho vai voltando, abrindo os olhos, ficando de pé, por favor, para a gente poder aquecer, preparar para a nossa meditação. Maravilha. Organiza bem a sua base, sente bem os seus pés no chão, ponta dos os dedos do pé, o calcanhar, e vamos lá do alto, dessa boa chacoalhada aqui, ó, de poder dar uma boa acordada, preparar o corpo.
É um ótimo exercício para quando vocês estiverem sentindo mais estressados, estressadas, poder dissipar um pouquinho de energia. Quiser aqui, ó, de um lado, do outro. Quem sentir confortável, vamos dar alguns pulinhos também, ó. Quiser mexer um pouquinho o quadril. Pessoal aí do sul pode pular bastante para aquecer. E aí vai diminuindo o ritmo, vai desacelerando. Organiza novamente a sua base para a gente fazer a nossa torção com os braços bem soltos. Deixa a cabeça acompanhar o movimento e deixa a respiração ativa para vocês não ficarem tontos, tontas. E vai desacelerando, voltando para o centro. Dá um tempinho e vamos soltar um pouquinho os braços, ó, para cima, para trás e para baixo. E aí volta e vamos para frente, ó. Pra cima, para frente, para baixo. E aí volta lá para o alto, ó. Inspira, abre bem o peito, olha para cima, expira, desceu. Puxa o ar, subiu, solta o ar, desceu. Faz isso 3 vezes. E a terceira e última, ó, espreguiça bem, estica bem o seu corpo lá no alto. E vamos abrir as costelas agora, ó. Vai para um lado com calma, ó. E aí volta, estica de novo. E vai lá para o outro lado, ó. Vou mais um para cada lado. Inspira, cresce. Expira, desceu. Inspira, cresce. Expira indo para o outro lado. E mais um para cada lado. Dá um tempinho. Até todo mundo acabar com calma. Para a gente poder começar. Eu só queria falar uma coisa, pessoal, que eu acho que às vezes está confundindo vocês. A gente não precisa ficar lembrando das perguntas o tempo todo, tá? A ideia das perguntas é mais para orientar você sobre o que é essa meditação e a ideia dos movimentos coordenados com as perguntas, só para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Mas não precisa ficar pensando nas perguntas o tempo todo. Quais são as perguntas? Quem sou eu? Onde estou? Como estou? Para onde vou? Só isso, mas não precisa ficar pensando nessas perguntas, tá? Então, primeiro ponto é esse. E o segundo ponto, Renata, eu não estou conseguindo movimentar, pergunta, respiração. Esquece a respiração também. Hoje a gente vai pensar só no movimento, se tiver difícil ainda para você. E aí eu queria simplificar ainda mais. Pensa só uma coisa comigo, olha só. São 4 movimentos. O que a gente precisa fazer aqui? Você vai dar um passo para trás, depois eu volto para o centro, dou um passo para frente e depois eu junto as pernas lá na frente. É isso que a gente faz. Olha só. Um passo para trás, volto para o centro, um passo para frente e junto as pernas lá na frente. Esses são os nossos 4 movimentos. Se tiver difícil, Renato, eu ainda não sei, levar os braços lá em cima, fazer o 4 aqui, fazer o arqueiro, depois juntar aqui na entrega, pensa hoje em só fazer isso. Um passo para trás, volta para o centro, um passo para frente, junta as pernas. Aí você faz isso com a perna direita, depois você faz isso com a perna esquerda, tá? E aí, relembrando, a gente vai. Dá um passo para trás, abre bem o peito, leva os braços lá em cima, olha para cima. Aqui eu faço 4. Ó, não consegue fazer o 4, tá um pouco desequilibrado ainda? Vem para cá, ó. Super possível, tá? Daqui eu dou o passo para frente, fazendo como se eu quisesse puxar uma flecha aqui, olha só. E aí esse pé de trás, ele vai para o lado, que me dá uma base para eu jogar o joelho lá na frente, ó. Abre bem o peito, olha para o meu polegar. E aqui é como se eu soltasse a minha flecha, ó. Eu solto a flecha e olho para a palma das mãos. Aqui é uma pose de entrega ao próprio desconhecido, que é o aqui e o agora. Por isso que as perguntas elas orientam a nossa meditação. Mas não precisa pensar nas perguntas hoje, combinado? A gente vai só pensar nos movimentos. Então a gente faz isso tudo com a perna direita
depois tudo com a perna esquerda, sempre em sintonia com a música. Enquanto ele está cantando, a gente está movimentando. Vai para o instrumental, né? Quando eu estou aqui, sou o hum, eu termino aqui. Aí dá um tempinho no instrumental, que é o tempo de eu voltar para o centro e fazer tudo com a perna esquerda. Volto para o centro, tudo com a perna direita. Renato, esqueci qual perna que eu estava. Não tem problema. Volta para a perna direita, depois volta para a perna esquerda. A ideia é essa, a gente ir trazendo atenção pro nosso exercício. Beleza? Vamos nessa? Então, bora. Vou dar o play aqui e a gente começa. Uma ótima meditação para todos nós. Pense em organizar esses passos, um passo para trás, um passo para frente, para você ter como movimentar. Use esse tempo para você se preparar. Se você quiser deixar as perguntas no ar, quem sou eu? Onde estou? Como estou? Para onde vou? Prepara para a gente começar com a perna direita. Inspira profundo, expira. Vamos lá.
prepara para o seu último ciclo. Na pose da entrega, permaneça aí, olhando para a palma das mãos. Inspire profundo. Expire. E vai relaxando os braços. Vai dando um tempinho. E quando você se sentir confortável, vai preparando para você se assentar. A gente ir para o nosso merecido silêncio. Organiza bem, de uma forma confortável. E assim que você entrar nesse espaço, tenta agora não mexer mais. Feita para fechar os seus olhos, deixa essa energia circular por todo o seu corpo. E daqui 3 minutos eu volto para te chamar. Aproveita. E ainda no seu espaço. Aproveita esse momento agora para você projetar o seu dia, colocar suas intenções, se preparar para esse dia que está começando. Se você estiver fazendo à noite, aproveita para ir finalizando o seu dia, agradecendo, abençoando, se preparando para descansar. Inspire, expire. Maravilha. Mais um dia. Chegamos ao fim. Obrigado demais, pessoal. Tudo certo?
Tem uma coisa que a gente faz aqui nos nossos encontros, eu vou abrir esse espaço para a gente começar a fazer por aqui também. Sempre depois que acaba assim, você pode sempre no começo colocar aqui no chat, né? A gente sempre usa esse espaço também para trazer boas energias uns para os outros também. Às vezes você vai ter algo que você está precisando, assim, gente, ó, preciso das boas energias de vocês aí. Você pode colocar aqui. Hoje sou eu que vou pedir. Eu tô indo, eu vou gravar um disco. Hoje eu vou para um estúdio e eu fico lá até domingo. E é um dos melhores estúdios da América Latina. A gente chama Sonastério, não sei se vocês conhecem, é um projeto super especial. E aí tá indo eu e mais dois companheiros de trabalho. Agora a gente vai ficar em imersão lá, então vocês vão ver as lives de lá. Vou tentar pegar uns ângulos bem bonitos pra vocês estarem, a gente estar junto nas montanhas. E aí só pedindo boas energias aí para fazer um bom trabalho. Daqui a pouquinho eu já saio de casa em direção, mas quem precisar, sempre coloca no chat aqui que a gente manda boas vibrações também. É isso. Ó, Camila colocou aqui, ó. Hoje eu quase me sabotei, estava com muito sono. Que bom que eu vim. Ah, é isso mesmo, Camila. Vocês estão sentindo bastante energia, pessoal, depois da meditação? Eu estou sentindo muito, assim. Na hora que acaba, acho que daria até para correr uma maratona. Bom demais. Que bom. Eu vou abrir um espaço, igual sempre. Obrigado pelas boas vibrações. A Karen falou que já é a favorita dela. Boa, Karen. Se alguém quiser trazer uma pergunta, ou compartilhar também como tem sido esses 3 dias ou 2 dias, ela é realmente uma prática diferenciada. Está falando aqui. E eu acho importante trazer também, pessoal, eu sempre busco as práticas de meditação de acordo com os momentos que a gente está passando. Eu não fico buscando assim uma prática que vai agradar as pessoas, porque eu acho que a gente às vezes precisa passar por alguns processos, né? E também tirar a ideia de meditação, porque às vezes eu tinha a ideia, a meditação é algo para acalmar. Então, por que que a pessoa fica calma depois que ela medita? Eu acho que o primeiro passo ela fica consciente. Meditação é um processo para a gente poder fazer um mergulho profundo para dentro da gente e às vezes perceber vários processos internos que demandam atenção, cuidado. Então, talvez o começo seja muito desafiador mesmo, que a gente comece a olhar para lugares que a gente está evitando de olhar, mas a gente precisa olhar. E a hora que a gente começa a olhar e ter energia para mudar, que eu acho que é o que esse trabalho ajuda a gente, ter essa energia para é o que eu falei, colocar a energia certa no lugar certo e fazer a mudança necessária. E aí você vai começando a entender que você estava desperdiçando energia, tem pessoas, às vezes, você precisa se afastar, tem processo ali que você precisa terminar. Isso vai trazendo mais calma e mais consciência para o nosso dia. Mas isso aqui que a gente está é desafiador mesmo, faz parte. Né? Ah, Renata, eu começo aqui, vem um tanto de pensamento, minha mente é muito agitada. É isso, a nossa mente é muito agitada, então a gente vai aos poucos, né, aprendendo a lidar com isso. Eu acho que esse é o grande trabalho que a gente faz aqui. A Paula trouxe aqui, ó. Hoje eu senti muita dificuldade nos movimentos. Não estou bem de saúde, mas a energia do minuto de silêncio é muito boa. Beleza, Paula. Qualquer coisa, você pode ir devagarzinho, tá, Paula? Igual eu falei, às vezes você dá um passo para trás, volta para o centro, vai no seu ritmo também. Isso é super tranquilo. Inês, quer falar? Bora. É só para nos lembrar que a dificuldade nos coloca em contato com a raiva. E é por isso que é difícil lidar com ela. Mas, na vida real, vamos dizer assim, os nossos processos de raiva eles vêm escamoteados de muitas maneiras. E a dificuldade que esses movimentos nos impõem não tem essas máscaras, por isso que é difícil. Agora, olha que chance maravilhosa a gente tem de nos observar com raiva para a gente poder lidar, não é suprimir, é lidar melhor com ela na vida real.
Por isso que a Márcia ficou emburrada, lembra que ela falou ontem? Porque é a raiva de não ser perfeita, a raiva de não controlar, a raiva de ter algo que você não domina. E quantas vezes a gente passa isso no nosso cotidiano? Então, vamos passar a observar aonde no corpo que essa raiva se manifesta. É no estômago, é na garganta, é o maxilar que prende, porque reconhecendo isso no corpo, a gente consegue identificar esse processo na vida real e lidar melhor com ele. Esperar para poder responder, ao invés de reagir. Por isso que eu já fiz essa meditação com o Renato várias vezes, né? Essa meditação do arqueiro, ela nos coloca muito nesse lugar desse contato. Por isso que a gente fica desconfortável, porque ela nos tira do controle, assim como o silêncio, né? Ele nos tira desse controle. Então, gente, é assim mesmo. Depois dos 21 dias, melhora muito. Obrigado, Inês, com certeza. E pessoal, vale lembrar também, aproveitando que a Inês acabou de falar, a Inês faz parte da nossa comunidade e ela está sempre com a gente nos encontros que geralmente acontecem na terça, mas excepcionalmente essa semana vão acontecer hoje, na quarta, que é o Clube do Cochilinho, onde a gente tem um bate-papo astrológico com ela, que ela conta sobre o céu da semana, nos dá dicas de como lidar, né, com esse céu, com essa semana. Então, fica o convite para hoje. Hoje eu vou mandar lá no grupo, de 9 às 10, a gente tem um encontro no Clube do Cochilinho. Então, é uma prática, é o nosso encontro onde eu ensino ferramentas para a gente dormir melhor. A gente tem um bate-papo com a Inês, a gente escuta uma sessão de terapia sonora que eu gravo em estúdio. E hoje, né, essa semana, é semana de lua cheia, então hoje tem um encontro super especial, porque a gente vai fazer a meditação da lua cheia. É uma meditação de cura, de bênção, de proteção. Fiquem à vontade para convidar outras pessoas para participar desse encontro também. Eu vou mandar o link para vocês, tudo certinho, igual a gente sempre faz. Hoje à tarde eu mando esse convite, mas já se organizem aí na agenda, quem puder, vai ficar gravado também, mas de 9 às 10 da noite a gente se encontra para meditar junto, para escutar a Inês, para escutar o gongo. Já prepara um lugar aí confortável, pode fazer na cama, inclusive, e busca um fone de ouvido, porque a parte do gongo, ela é muito importante ter o fone de ouvido ali para captar as frequências. Maravilha, gente. Muito bom. Eu acho que é isso. A gente tem que aprender a lidar com esses processos da vida e sair um pouco do controle. Por isso a ideia da entrega. E o que eu falo para vocês, o desconhecido é a própria realidade. E a própria realidade é o aqui e o agora. Eu não tenho ideia o que vai acontecer daqui um segundo, por mais que eu planejo. Então a gente vai se colocando. Por isso que a gente termina a meditação aqui e a gente volta. A gente age com consciência, mas a gente se entrega. Mesmo preparado, a gente se entrega para o desconhecido, que é a realidade. Eu vou só ler uma última coisa aqui. É, é isso. A Margarete adorou, Inês. Eu também adorei. Ela falou que ela adorou que a gente, né, essa percepção que você trouxe da gente sentir raiva nas dificuldades, nos desafios. A Paula trouxe aqui, ó, é maravilhoso. A movimentação, junto com as perguntas positivas, nos envolve de forma inexplicável. Gratidão. O depoimento, para mim, o primeiro movimento, com os braços para o céu, nos colocando como descobridores de nós mesmos. O segundo movimento, que nos coloca em desafio de equilíbrio, nos questionando como estamos. O arqueiro, juntando nossa forma para lutar nas nossas demandas. E a última posição de entrega. Que legal, Paula. Incrível conhecer essa técnica. Sabia o que é muito legal? Só para finalizar, essa primeira postura
da gente poder abrir o peito e olhar para cima, isso, vocês não fazem o bem danado que isso vai fazer a longo prazo para vocês. Por quê? A gente está assim, ó, o tempo todo por conta do celular, a gente está fechando o peito. Então, primeiro, a nossa respiração está ficando mais curta, a gente está fechando o coração, a gente tá assim, ó, fechando. Então, essa ideia da gente abrir, isso naturalmente vai trazer uma expansão para você, tanto da capacidade pulmonar, quanto de conseguir escutar melhor o seu coração. Tem uma frase que eu gosto que é assim: problemas do coração a gente deveria resolver com a cabeça, e problemas da cabeça a gente deveria resolver com o coração. Então, a ideia é a gente poder lembrar um pouquinho disso e abrir o nosso coração. É isso, essa história aqui, ó, da gente poder abrir bem o peito. Obrigado. Ótimo dia para vocês. Lembra que esse espaço também é de vocês. Coloquem também as quando vocês precisarem. A gente vai sempre trazer boas energias para o dia de vocês também. Obrigado pelas boas vibrações. Eu vou compartilhando com vocês de lá também. Em breve vai ter um belo disco de terapia sonora para vocês, com várias sessões incríveis. Está vindo, tem um cineasta também participando, então é um projeto audiovisual. Vai ter toda uma parte visual incrível também, uma coisa que cada sessão vai ter a sua própria história ali, não vai ser só a gente tocando, né? Vai ser uma coisa bem, como diz aí, como você vai gostar, Inês, bem psicodélica mesmo. Vocês poderem colocar ali num projetor, ficar ali curtindo as imagens junto com o som, vai ser uma coisa bem especial mesmo. É isso, eu vou compartilhando com vocês. Beijo, até mais tarde. Valeu, ótimo dia.